Cupinchas, ano provável, ano de 1803 ou 1807, dependendo da fonte, 1825 ou até mesmo 1625, sabe? As fontes complicam essa parte aqui, ó. E na província de Ibaraki, Cupinchas, onde eu morei, na costa de Ibaraki, foi para esse treco que vocês estão vendo aí, Cupinchas. Utsurobune, o barco Oku, certo? Com a Namban, com a Namban Onna, a mulher Bárbara, e o barco Oku, o barco emborcado Oku vazio. Uma embarcação, Cupinchas, que foi parar na costa, supostamente, né, teria parado na costa de Ibaraki. Bakin Takizawa vai ser muito importante para essa história. E mais um também, o Kunio Yanagita, ou Kunio Yanagida, como é chamado aqui no ocidente. Esses dois são muito importantes para essa história, que durante muito tempo ficou centrada, sabe, limitada apenas à literatura ou lenda, não como fato de verdade, sabe? Até as atualizações de 2012 e 2014, isso aqui era lenda, pior, era só em livros, era uma coisa inventada. Então quem sabe de Utsurobune aqui no Brasil, por causa de sites de ufologia, vocês vão ver por quê. Na verdade estão vendo um material muito antigo, muito atrasado, e que se baseava apenas em literatura. O fato, Cupinchas, que vocês estão vendo aqui, esse detalhe, Cupinchas, os ninjas de Iga, tem uma participaçãozinha dos ninjas de Iga, Cupinchas, foram vitais para essa nova atualização desse caso tão antigo. E é possível que tenhamos descoberto pelo menos um pouco mais do que não se sabia antigamente. Primeiro que o caso era praticamente literário, ficou limitado apenas a livros e uma que outra lenda contada. E isso saiu da parte das lendas, saiu da parte literária, entrando para o mundo real, porque o caso aconteceu de verdade. E envolve até os ninjas, Cupinchas, para essa história. Pequena participaçãozinha, mas foi vital para os pesquisadores de hoje em dia descobrirem uma questão que estava dentro desse caso aqui do Utsurobune. Vocês vão ver, Cupinchas, por que ufólogos, durante esse vídeo aqui, vocês vão ver por que a ufologia teve muito envolvida. A ufologia mundial, sabe, divulgou muito esse caso aqui como um incidente, um suposto incidente da casuística OVNI em tempos anteriores a 1947. 1947, caso Roswell, Estados Unidos, Novo México. 1947, aquele major da Força Aérea teria avistado uns objetos voando em forma de meia asa, de meia lua, asas voadoras, no qual existe aquele detalhe em que o jornalista perguntou como era a forma desses objetos, e o major disse, não, é que parecia discos, entende? Quando tu joga um disquinho na água, aquele disco repica na água, sabe? Aí o jornalista escreveu discos voadores, e aí que pegou o termo discos voadores, flying saucers, sabe? E aí que virou, mas na verdade os primeiros objetos voadores não identificados por esse major eram na forma de meia lua. O caso é fascinante, viu? Em 47 também aconteceu o incidente Roswell, e aí recolocou esse caso de volta ao mapa, de volta aos radares. Muitos, não todos, viu, mas muitos ufólogos do mundo todo caíram em cima desse caso. E aí foi um carnaval, né, Cupinchas? Durante a década de 90 inteira, até hoje em dia, principalmente na internet, o caso virou um carnaval dentro da ufologia não séria. Bom, como eu estava contando, Cupinchas, naquele videozinho de imagens ali, acredite-se que lá pelo ano de 1803 aconteceu uma coisa estranha nessa costa lá de Ibaraki, no Japão. No mar de Ibaraki, no Japão, onde teria aportado um estranho objeto com o formato de 2 pratos. Acham que é 1803, pode ser 1807, conforme o investigador, viu? Então foi mais ou menos tempos recentes. Contam que os pescadores estavam na beira da praia, e o que é aquilo no mar? Parecia um disco voador que nunca voou. Esse objeto, Cupinchas, era um barquinho, ele tinha 5 metros, era um barco circular, uma embarcação, não um barco, uma embarcação circular com 5 metros, mais ou menos 3 metros de altura. No topo dele tinham 3 escotilhas feitas de vidro ou cristal, e dentro uma moça, uma banjo, uma moça bárbara, uma mulher bárbara que todos os relatos, as lendas e tudo que tem a respeito dela dizem que ela era muito bonita, só que ela tinha os cabelos vermelhos,
totalmente inusual para a época. A roupa que ela usava, Copenchas, era de um material nunca antes visto pelos japoneses. Ela usava um tipo de aplique branco que pegava do cabelo dela até a cintura. Era um aplique encaixado. Não se sabe se era de cabelo ou se era feito de fibras de músculo de algum animal, como nervos de algum animal. Ela não falava o idioma japonês. E apesar de parecer cortês, ela ficava segurando todo o tempo uma caixa que não deixava ninguém chegar perto dessa caixa. Uma caixa misteriosa. O caso, na época, que até pouco tempo era pura lenda, Copenchas, mas dentro da lenda, não sabiam determinar o que era aquilo. Sabe, que barco era aquele. Na parte de baixo do barco, Copenchas, sabe, haviam chapas de, segundo fonte, cobre ou, segundo fonte, metal. Na parte de baixo do barco. E o formato disso, esse formato assim, com forma de disco, depois de 1957, se tornou, certo, um frenesi entre muitos ufólogos. Não, era um caso ufológico de um OVNI, objeto voador não identificado. Vocês viram nas imagens, é um barquinho, então não voa, então nunca voou. Nem OVNI não é, porque é submarino. Mas enfim, certo? E deu muito pano para manga. Só que Copenchas foi reduzido, foi limitado a caso literário por causa de alguns itens dentro da história. O lugar nunca foi muito bem determinado. Sabia-se que era na costa de Ibaraki, mas o lugar exato onde aportou eram nomes fictícios que estavam na literatura, nomes inventados. Então o caso nunca aconteceu. E assim ficou no Japão durante décadas e mais décadas. É só mais uma lenda, só inventada possivelmente. Bom, a descrição dela, certo, como eu estava dizendo, Copenchas, ela tinha os cabelos avermelhados. Avermelhados. O problema é que quando fala assim avermelhados ou vermelho, são só duas cores. Existem muitas tonalidades, né? Poderia ser cabelo pintado. Não falava o idioma. Apesar de quase todos os desenhos descreverem ela com vestes que lembram vestes orientais. O fato, Copenchas, que aqui vai um spoiler já do final dessa história. Nunca se soube exatamente quem foi ela, de onde ela veio. Já dou spoiler aqui, viu? Muito se descobriu sobre o caso, em tempos modernos. Dentro do barco, Copenchas, está vendo essas letrinhas que vocês viram aqui agora. Letras estranhas, sabe, que mais pareciam, mais tarde, né, forçosamente associadas ao caso Roswell. Mas que o rapaz pegou no caso Roswell os metais que tinham letras como essas daqui. Então o caso é um caso ufológico, ela é uma mulher do espaço. Calma ainda, estamos dentro da literatura ainda, Copenchas. Não temos a certeza se o caso aconteceu de verdade. Pois bem, o fato, Copenchas, importante é que no mínimo 3 a 5 fontes dizem que devolveram essa mulher de volta ao barco por medo. Os pescadores pegaram ela, colocaram de volta no barquinho e empurraram de volta para o mar. Quando digo 2 a 3 fontes, por quê? Porque, segundo as lendas, esse barquinho foi parar em outra costa ali perto. E o novo fenômeno, certo? Os pescadores se admiraram com aquele barco estranho, com aquela mulher diferente, colocaram ela de volta e teriam jogado de volta no mar, umas 3 a 5 vezes. Porque tinham medo, sabe? Medo de que poderia acontecer alguma coisa com eles, medo de que podia ser um mau agouro, medo de que os senhores feudais, donos daquelas regiões, certo? Acabassem ficando bravo com eles. O caso nem foi notificado às autoridades naquela época, certo? O fato é que devolveram. Para desencargo de consciência, que eu penso um fato muito importante, ao menos uma versão da lenda diz que essa moça, ela foi acolhida pelos pescadores, sobreviveu e teria vivido até os 59 anos, aprendido o idioma japonês, casado no Japão, só que nunca se soube muito bem o nome dela e nem de onde ela veio. Só que ela trouxe uma coisa muito importante para o Japão. Vamos vendo. Copenchas, dentro dessa história, aqui vem a parte literária importante do caso, porque quem compilou essa lendinha, Copenchas, foi o cara que Nansou Satomi Hakenden, o cara que escreveu esse livro que eu vou comentar depois. Mais ou menos 20 anos depois, Copenchas, em Tóquio, foi organizada uma espécie de organização informal de escritores, desenhistas, que compilaram o caso para textos, Copenchas. E por isso que esse caso entrou para a literatura e ficou só restrito à literatura. Por causa que o autor desse material, que descreveu esse caso em livros, o Takizawa Bakin, que ele organizou
organização quase que secreta, literária, quase como a Associação dos Poetas Mortos, onde eles juntaram e descreveram, certo? E desenharam e escreveram o caso, e ficou restrito à literatura como fictício porque ele era autor de ficção, certo? O Bakin Takizawa, Bakin Kyokutei, que ele era um escritor, ele escreveu, vai aparecer aqui o nome aqui, eu vou me lembrar direitinho dele. Não sou, o nome é comprido pra caramba, uma espécie de conto que eu penso envolvendo 8 samurais, aqui ó, o Nansou Satomi Hakenden, as lendas dos 8 cães de Satomi, de Nansou, que é fictício, viu? De 8 guerreiros que seriam filhos de humano com uma cachorra. Sentiu o drama, né? O cara, ele criava contos, e foi esse mesmo cara que foi lá e descreveu, certo? Esse barco, essa mulher. Então ele inventou, porque ele era um cara assim que tinha uma mentalidade muito interessante, muito viva. Só que em 2012, Cupinchas, em Ibaraki mesmo, foi descoberto um arquivo com um desenho, foi parar nos jornais, mais uma prova. E aí em 2012 começaram a revisar o caso, Cupinchas, e sim, bateram certinho, o caso aconteceu de verdade. A data é incerta, sabe, muito incerta. Esse jornal de Ibaraki, Cupinchas, até publicou esse desenho encontrado em 2012. Vocês já viram ali, né? E o caso foi reacendido, pegou fogo, compilando todo o material a respeito desse suposto incidente que achavam que era literário ou lenda. O fato é que muita coisa não bate como verdadeiro. Eram vários desenhos de várias localidades do Japão, do norte do Japão, do sul do Japão, entende? E todos os desenhos eram muito parecidos. Um barco com forma de disco, com uma mulher com uma caixinha debaixo do braço. Então o caso tinha que ser verdadeiro. Entende? Ó, isso aqui foi de Aichi. Tem um caso, um deles aí, que um samurai, sabe? Ele foi lá e desenhou o caso. Entende? Era muita coisa, então tem que ser verdade. E aí que especialistas, novos especialistas e jornalistas trabalharam em cima do caso e descobriram bastante coisa. Como eu estava dizendo, Cupinchas, nunca se soube quem ela era e de onde ela veio. Mas quase certeza que ela contribuiu para uma coisa importante no Japão, principalmente de hoje em dia. Que ainda, durante muito tempo, o Japão foi, durante uns 100 anos, o Japão foi o polo desse material. Meio obscuro, não se sabe muito bem, os nomes dos locais eram fictícios, então é lenda, não é lenda. Na década de 20, Cupinchas, um folclorista, 1925 por aí, 25, 26, considerado o pai do folclore japonês, ele escreveu um livro, publicou um livro em 1926 chamado Utsubobune no Hanashi, a história do barco Oku. E ele investigou muito. Ele, o Kunio Yanagita, ou Kunio Yanagida, é considerado o pai da folclorística japonesa. E ele bateu numa conclusão interessante, porque ele investigou até a Rússia, para ver se ela não era russa. A conclusão que ele chegou é que a história é inventada, por causa das letras estranhas encontradas dentro do barco, onde ele falou que não existiam letras assim em nenhuma parte do mundo. Então o caso tem que ser uma lenda inventada. E foi esquecido o caso até 1957, quando começa a Cupinchas, o caso Roswell em diante, onde tem todo aquele bafafá, aquele rumor, aquela loucura por discos voadores. Então esse barco Utsurobune seria um disco voador, e isso correu rios de tinta, até mesmo no Japão, Cupinchas, sobre discos voadores, associando forçosamente o caso Utsurobune com discos voadores. Aqui, Cupinchas, entra o Kazuo Tanaka, um professor, sabe, que investigou o caso a fundo recentemente, em 2014. E ele tem posse de mais um desenho, praticamente inédito, praticamente desconhecido. E ele bateu numa conclusão interessante, Cupinchas. De repente, sabe, estava todo mundo errado. Ela não foi jogada de volta para o mar, a única versão de uma das várias lendas, e ela sobreviveu e ficou no Japão. Ele investigou o caso, posse de um desenho, que o desenho que ele tinha, que é esse daí, Cupinchas, ele é ligeiramente diferente dos outros. Ele tem um pouquinho mais de detalhes, principalmente da mulher, das roupas dela, da forma do cabelo. Ele, desconfiado, começou a investigar e pesquisar e descobriu uma coisa curiosa, de um outro caso, supostamente anterior a esse caso do barquinho. Esse caso aqui, Cupinchas, em uma localidade lá de Ibaraki, teria, anos antes,
aportado uma mulher em um barco misterioso. Ela não falava o idioma, ela portava uma caixinha um pouquinho menor do que os desenhos, certo? E um tipo de roupa feito de uma malha desconhecida para a época. Ela tinha os cabelos avermelhados, era muito bonita e não falava o idioma japonês. Essa da esquerda aqui, que é mais colorida que o Penchas. Ele comparou os desenhos e achou muito parecido. Kinshoku Hime, Kiro Hime, agora eu não lembro o nome dela. Me fugiu o nome dela. Kintoki Hime seria o nome que atribuíram a essa mulher anterior a esse incidente. Só que na verdade não era anterior, era o mesmo caso com o Penchas. Assim que no templo Shofuku Kopencha, lá em Ibaraki, existe a veneração a essa entidade, essa deidade Kopenchas, que é uma espécie de deidade Gongen. Onde Kopencha, esse investigador, foi lá e investigou um pouquinho mais e pelo menos descobriu que essa mulher desse barco seria, com grande chance de ser mesmo, essa deidade cultuada nesse templo Kopenchas, lá em Ibaraki. A Kondiki Hime Kopenchas era o nome dela, lá em Kashima. Nada mais Kopenchas que a deidade patrona Kopenchas do bicho da seda. A caixinha que ela trazia teria na sericultura, viu? Da sericultura, o bicho da seda. A caixinha, dentro da caixinha, teriam na verdade pupas Kopenchas do bichinho da seda. Entende? E foi a partir daí que a seda virou, o Japão se tornou um dos polos de seda fabricados no Japão, a partir desse incidente em 1803 ou 1807 ou ainda 1625. As datas são uma bagunça com a data. Ninguém sabe muito bem em que época que foi. E como esse caso foi compilado por aquele cara lá, que ele fazia ficção, escrevia ficção, então achavam que o caso era pura invenção. Certo? Então pelo menos isso, ela sobreviveu, viveu no Japão e ela introduziu a sericultura, o bicho da seda no Japão, que era a caixinha que ela carregava, que durante um tempo essa caixinha diziam que tinha uma cabeça dentro, que foi uma das lendas que rodaram na época. Kondiki Hime, a princesa Kondiki, a princesa Brilho do Ouro, seria ela. Akiko Penchas, Kyokutei Takizawa Bakin, ele, o cara que desenhou essa história em 1825, que na qual criou boa parte dessa confusão, porque peraí, se ele foi ele que compilou, e pelo menos ele desenhou essa Kondiki Hime, como assim o Bakin Takizawa? Então ele inventou? Não inventou. Acontece que como ele era um cara que fazia ficção com Penchas, a partir do momento que ele fez uma coisa verdadeira, ele desenhou uma coisa verdadeira, as pessoas não acreditaram, acharam que era só invenção, mas ele por um acaso ele conhecia a história verdadeira da Kondiki Hime, entende? E por isso que criou essa confusão, que ficou durante um bom tempo apenas como folclore ou como literatura. Mas na verdade ele estava falando de uma pessoa real que acabou no Japão, certo? Trazendo o bichinho da seda. Agora, da onde é que ela veio, isso não foi revelado até hoje. Não se sabe ainda. Essa é a conclusão que os especialistas chegaram com Penchas, que esse Takizawa Bakin, esse escritor, ele sabia da história verdadeira, certo? E ele acabou aproveitando, registrando a história verdadeira, mas também dando uma viajadinha, sabe, dando digamos, um ar um pouco mais literário, por causa dos lugares que não existem na vida real, dando um pouco de magia ao caso. É o que as pessoas acreditam. O último enigma que o Penchas desse caso, um dos últimos enigmas que o Penchas, eram as letrinhas que foram encontradas dentro da embarcação. Não sei se aqui nesse vídeo que aparece essa parte. Isso mesmo, Kopenchas. O último enigma estava aqui, ó. Em 2014, Kopenchas, encontraram isso aqui. Mais um desenho. Iga Kopenchas, os ninjas. Acontece, Kopenchas, que esse documento, que aí já não é mais ficção, um desses documentos, esse desenho Kopenchas com as letrinhas, foi feito por um ninja que levou essa informação desse barquinho para Iga, a terra dos ninjas. Só que vocês sabem que ninjas eram espiões, eles precisavam ser muito, muito precisos. E a precisão desse ninja que desenhou o caso e reproduziu as letras nesse documento Kopenchas foi tão precisa que ajudou pelo menos a matar uma das questões desse mistério. O ninja, ele pegou e reproduziu o caso no papel, que é esse documento que vocês estão vendo, Kopenchas, mas ele também reproduziu os desenhos que estavam dentro do barco, as letrinhas,
que estavam dentro do barco. Que até aquele momento, Copincha, até 2014, achavam que eram letras, Copincha, só que não eram letras. E graças a esses ninjas de Iga, Copinchas, ou pelo menos o ninja ou os ninjas, Copinchas, descobriram uma peculiaridade nessas letrinhas, que levou a finalmente uma parte do mistério a ser resolvida. Esse ninja, quando ele não desenhou de qualquer jeito, porque todo mundo desenhava meio que de qualquer jeito, enfileirado. Ele pegou e colocou as letras separadas, porque era o que ele estava enxergando. Do centro dessas 4 letras, supostas 4 letras, as letrinhas estavam tortas. Por quê? Porque é o que ele tinha visto. Essa letrinha que estava no meio, na verdade, não eram 2 letrinhas, e sim uma letrinha só. E assim que um jornalista, Copinchas, o nome dele é o... vocês vão ver aqui, eu acho que eu coloquei legenda desse jornalista, que é o nome dele agora. Ele foi atrás, o Ryutaro Minakami, jornalista científico. Ele pelo menos matou parte da charada. Nunca foram letras, Copinchas, muito menos letras associadas a qualquer disco voador, Copinchas. Eram enfeites, adornos, Copinchas. Olha lá, ó, as letrinhas trocadinhas, corridas uma lado da outra, por causa da precisão desse ninja. Ao invés de colocar como todo mundo, uma em cima da outra, ele colocou lado a lado. E isso ajudou a matar a charada. Vocês vão ver aqui que esse jornalista descobriu. Aqui, Copinchas. Não eram letras, Copinchas. Isso é um ukiyo-e, Copinchas, mais ou menos da mesma época dos anos 1800. E a borda desse desenho, Copinchas, essa moldura que aparece ali, Copinchas, é formada por um enfeite criado, certo, naquele tempo, porque acharam a letra Urandi, acharam a letra dos holandeses muito bonita. E aí que os japoneses inventaram um tipo de fonte para adornar, para enfeitar. E que geralmente, em certas ocasiões, colocavam em molduras, na volta, não digo molduras, né, de desenhos. Como vocês podem ver, é muito parecido com o que aparece, o que foi encontrado dentro dessa embarcação. Entende? E foi graças aos ninjas, que eu pensei nesse desenho dos ninjas de 2014, que finalmente a parte da charada foi resolvida. Não eram letras, eram só adornos dentro do barquinho. Entendeu? Uau! E é isso, Copinchas. Eu acho que o caso Utsurobune continua ainda cheio de mistérios, cheio de detalhes. Afinal, hoje sabe-se que a Kondiki, a princesa Kondiki, existiu de verdade. Ela veio num barquinho circular, que não era raro, eram super comuns. Os barquinhos eram muito comuns. Em versões muito antigas da lenda, o barquinho teria remos. Enfim, o caso foi uma baita atrapalhada também do passado. Daquele momento que os pescadores empurraram ele de volta ao mar. Baita sacanagem, né? Ou, depende da versão, resgataram ela. O caso passou justamente pela confusão por causa de um escritor de ficção que compilou o caso. Passou também pelo folclorista Kunio Yanagita, certo? Grande, importante na época, e na qual ele declarou, bateu o martelo, não é falso, porque essas letras não existem. Então o caso é totalmente inventado. Até que houve aquela inspiração, a inspiração do pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial 47, sabe, de aproveitar o caso para falar sobre OVNIs, discos voadores. Rendeu bastante dinheiro para muita gente, como se fosse um caso de UFOs, discos voadores aqui na Terra, entende? Que caiu aqui e para lá, e aí vai um monte de suposições. E por fim, Copinchas, os documentos novos, sabe, que aí fez com que os especialistas fossem atrás do caso, finalmente batendo com a princesa Kondiki, a mulher que teria introduzido a sericultura, os bichos da seda, no Japão. E bom, e o último mistério, pelo menos, o que se conseguiu alcançar, é das letrinhas, que não eram letras, eram só adornos de uma fonte inspirada no idioma holandês. Se tem ligação com os holandeses, talvez não. A fonte já existia, certo? Que foi usada ali no Japão, China, entende? Essa parte ainda está obscura. Ficam ainda muitas questões, muitas perguntas, continua sendo bem enigmático, fica. Mas até onde podemos, né, chegar, conseguimos atualizar esse caso, né, Copinchas? Pô, complicadinho, né? Complicadinho esse caso, né, Copinchas? Mas acho que deu, né? Deu pra sacar, né? Deu pra entender, né? Eu quero dizer, Copinchas, não é, nem nunca foi um disco voador.